Imagine um grande rei, um herói conhecido por derrotar gigantes e proteger seu povo, alguém que parecia ter tudo. Esse rei era Davi, um homem que tinha a admiração de todos e o amor de Deus. Mas, por trás da coroa brilhante das vitórias em batalhas, havia uma história sombria e cheia de dor. Não foi uma história comum. Foi uma sequência de momentos tão tristes e assustadores que, até hoje, é lembrada por seu sofrimento. Na vida de Davi e de sua família, algo terrível começou a acontecer. Decisões erradas, brigas que cresceram como uma chama que não pode ser apagada, traições que perfuravam como espadas e uma maldição que trouxe apenas lágrimas. Filho contra filho, irmão contra irmão. E mesmo o próprio rei, que tanto fez para proteger seu povo, parecia não ter forças para salvar a própria casa das tragédias. Prepare-se, pois essa história vai mostrar um lado do grande rei que poucos conhecem. A dor de Davi foi muito além das batalhas, e o que aconteceu em sua família é de arrepiar qualquer um. Então, segure-se e venha comigo conhecer a trágica história do rei Davi e seus filhos, cheia de mistérios, traições e uma tristeza que ecoou por gerações. Davi era um homem especial, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele era aquele pastor de ovelhas que se tornou rei, o jovem corajoso que derrubou o gigante Golias com uma pedra e uma funda, e o líder que uniu o povo de Israel. Mas Davi era, acima de tudo, humano, e em um momento de fraqueza, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida e a vida de sua família para sempre. Está gostando dessa história cheia de mistérios, tragédias e lições profundas? Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma nova história como essa e ainda fica por dentro de tudo que compartilhamos por aqui. Então, já deixa seu like e se inscreve agora mesmo para seguir junto nessa jornada. Um dia, ao caminhar pelo terraço de seu palácio, Davi avistou Batseba, uma mulher de beleza impressionante. Seu coração foi tomado por um desejo incontrolável. Ela era casada com Urias, um dos soldados mais leais de Davi, mas isso não o impediu. Cego por seus sentimentos, Davi mandou buscar Batseba. Esse ato, que parecia ser apenas um erro momentâneo, se tornou uma pedra lançada num lago calmo, espalhando ondas que trariam consequências trágicas. Quando soube que Batseba estava grávida, ele tentou desesperadamente esconder o que havia feito. Davi chamou Urias de volta da guerra, esperando que ele passasse um tempo com sua esposa e pensasse que o filho seria dele. Mas Urias, leal ao exército e aos companheiros de batalha, se recusou a ir para casa, e Davi, sem ver outra saída, tomou uma decisão ainda mais grave. Mandou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais intensa, para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Davi, o rei querido por Deus, havia se tornado culpado de adultério e assassinato. Não demorou para que Davi sentisse o peso do que havia feito. Deus enviou Natã, um profeta sábio e justo, para abrir os olhos de Davi. Natã contou-lhe uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, apenas para satisfazer seus próprios caprichos. Ao ouvir a história, Davi se enfureceu com a injustiça daquele homem e declarou que ele merecia uma punição severa. Então, Natã, em um tom firme e revelador, disse: "Esse homem é você, Davi." A verdade o atingiu como uma lâmina, e ele caiu em si. Ele se arrependeu profundamente e clamou a Deus por perdão, mas as consequências de suas escolhas já estavam em movimento, como uma sombra que pairava sobre sua casa. Natã lhe disse que o sofrimento viria para sua família, e que a espada nunca mais se afastaria dela. Logo, essa profecia começou a se cumprir. O primeiro filho que Davi teve com Batseba ficou muito doente. Davi jejuou, chorou e orou por dias, implorando pela vida da criança. Mas, ao final, o bebê faleceu. A dor de Davi era imensa. Ele sentiu como se seu coração tivesse sido despedaçado, mas sabia que essa perda era apenas o começo de uma longa série de tragédias. Tempos depois, um novo escândalo abalou sua família. Amnon, um de seus filhos, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. Esse amor, no entanto, era perverso e se transformou em uma obsessão. Amnon enganou Tamar e cometeu uma grande maldade contra ela. Tamar ficou arrasada, e seu irmão Absalão, vendo o sofrimento dela, alimentou em seu coração um ódio profundo por Amnon. Davi soube do que Amnon fez, mas permaneceu em silêncio, sem tomar nenhuma atitude, e esse silêncio foi como uma faísca acesa no coração de Absalão. 2 anos depois, Absalão decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele organizou um banquete e, em meio à celebração, deu ordens para que seus servos tirassem a vida de Amnon. A notícia se espalhou rapidamente, e todos os filhos de Davi fugiram em pânico. Davi, que já estava devastado pela perda do primeiro filho, viu sua família se despedaçar ainda mais.
Absalão fugiu para longe, e Davi ficou sozinho, preso entre a dor de um pai que havia perdido 2 filhos e a culpa de um rei que não havia protegido sua família. Durante 3 anos, Absalão ficou exilado. Davi sentia sua ausência, mas não conseguia chamá-lo de volta, pois seu coração estava dividido entre o amor e a responsabilidade. Até que um dia, Joabe, o comandante do exército, notou a tristeza do rei e planejou trazer Absalão de volta. Mas o retorno de Absalão não trouxe paz. Ele voltou com raiva no coração, disposto a tomar o trono de Davi. Aos poucos, Absalão foi conquistando o povo, prometendo justiça e se mostrando como o líder que eles queriam. Ele se proclamou rei e levantou uma revolta contra o próprio pai. Davi, sem outra escolha, fugiu de Jerusalém para evitar um confronto direto. O reino ficou dividido, e pai e filho se enfrentaram em uma guerra dolorosa. No fim, Absalão foi derrotado, mas ao contrário do que Davi desejava, ele acabou morto em batalha. A notícia foi como uma flecha no coração do rei, e ele chorou amargamente, desejando ter morrido no lugar do filho. A morte de Absalão trouxe um tempo de paz ao reino, mas os conflitos familiares continuaram a assombrar Davi. Adonias, um de seus filhos mais velhos, viu a chance de se tornar rei e tentou assumir o trono. Mas Davi já havia prometido o trono a Salomão, seu filho, com Batseba. Com a ajuda do profeta Natã e de Batseba, Davi assegurou que Salomão fosse coroado rei, frustrando os planos de Adonias. Salomão trouxe um tempo de sabedoria e prosperidade para Israel. Ele cumpriu o sonho de Davi, construindo o templo em Jerusalém, um lugar de adoração a Deus. Com o tempo, a linhagem de Davi foi passando de geração em geração, até que, muitos anos depois, surgiu um novo rei, descendente direto de Davi, Jesus, o filho de Davi. Jesus não veio como um rei comum. Ele não tinha coroa, exército ou palácio, mas trouxe um reino que ninguém esperava, um reino de amor, paz e perdão. Ele curava os doentes, dava esperança aos perdidos e oferecia uma nova chance a todos que se aproximavam dele. A promessa que Deus fizera a Davi se cumpria, trazendo redenção não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. A história de Davi e sua família nos ensina que, apesar dos erros e das consequências, sempre há espaço para a misericórdia de Deus. Jesus, o maior descendente de Davi, veio para nos mostrar que podemos ter um novo começo, mesmo quando falhamos. Ele oferece perdão, paz e a promessa de um reino eterno, onde a dor e o sofrimento serão transformados em esperança e alegria. E assim, chegamos ao fim dessa história tão intensa, cheia de altos e baixos, onde o grande rei Davi, mesmo com toda sua força e fé, enfrentou momentos de muita dor e sofrimento com sua família. Essa história nos mostra que até os maiores heróis têm seus desafios e que, às vezes, as escolhas que fazemos podem trazer consequências difíceis. Mas, olha, não pense que acabou por aqui. Fique atento, porque a trágica história do rei Davi e seus filhos ainda tem muitos detalhes que ensinam e fazem a gente refletir sobre o valor das nossas escolhas e das nossas atitudes. Então, continue acompanhando para descobrir ainda mais sobre esse e outros personagens que marcaram a história com lições que nunca serão esquecidas. E se você curtiu essa história cheia de emoções, não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda muito. E claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias impactantes e surpreendentes como essa. Assim você não perde nenhum detalhe das próximas aventuras e reflexões. Nos vemos no próximo vídeo.